pessoal. Que bom estar aqui com vocês. Já estamos aqui agora, né? Quase final do primeiro dia, mas nós temos aí nossa programação acontecendo de forma muito boa, muitos insights, muitas ideias, muitas experiências que os palestrantes nos trouxeram até agora. E para mais essa palestra, nós vamos receber aqui agora o professor Francisco Pessoa, ele que vai falar sobre tecnologias educacionais em tempos de restrição. É possível inovar sem o celular? O professor Francisco, ele é doutor em Educação em Ciências Matemática pela UFMT. Ele é mestre em Matemática Aplicada e Computacional pela Unicamp. Possui especialização em metodologias ativas e tecnologias educacionais digitais pela Universidade de Coimbra, em Portugal. É licenciado em Matemática pela UESP e atualmente é professor do IFMA, Campus Santa Inês. É coordenador do programa de pós-graduação Lato Sensu em Docência na Educação Profissional e Tecnológica e tem pesquisas nas áreas de educação e ensino de matemática, metodologias ativas e tecnologias educacionais digitais, etnomatemática, modelagem matemática e Olimpíadas de Matemática. Então, para poder falar um pouquinho para nós, né, sobre essas tecnologias educacionais que nós podemos utilizar, pensando que o uso do celular ele beneficia, ele não beneficia, como que é, qual que é realmente a finalidade desses recursos educacionais. Então, com vocês aí, a palavra, né, com o professor Francisco Pessoa. Olá a todos e a todas. É uma imensa alegria participar como palestrante, do primeiro Congresso Brasileiro de Metodologias Ativas no Ensino. Eu sou o professor Francisco Pessoa de Paiva Júnior, professor e pesquisador, na área de tecnologias educacionais e metodologias ativas aqui no Instituto Federal do Maranhão. Hoje, nós vamos refletir sobre os desafios e as possibilidades de inovar em sala de aula diante dessa recente restrição ao uso celular. Mais do que defender ou criticar a medida, meu objetivo aqui é refletir sobre as consequências dessa nova realidade, né? E sobre como nós, docentes podemos seguir promovendo a aprendizagem de forma prazerosa e significativa para os nossos estudantes. Então, essa palestra é intitulada Tecnologias Educacionais em Tempos de Restrição. É possível inovar sem uso do celular em sala de aula? Então, nós vamos dar início com uma reflexão, né? Então, eu questiono aí, será que ao proibir o celular, estamos eliminando eh, uma distração ou estamos limitando as nossas possibilidades de inovação? Essa é uma pergunta que, a partir dessa restrição, ela ressoa nas escolas e também nos nossos lares, tanto nos lares dos alunos, mas principalmente nos nossos lares de nós docentes, né? E ela nos convida a pensar profundamente sobre qual é o verdadeiro propósito da tecnologia no ambiente educacional. Eu sei que o celular, por muitas vezes, ele foi visto como um vilão da concentração, certo? Porque isso dificultava a concentração dos alunos, que nos últimos anos isso tinha dificultado a questão do ensino-aprendizagem. Mas eu trago aqui outro ponto muito importante nessa discussão, que a gente perceber que é inegável também a questão do potencial do celular como ferramenta de aprendizagem. Então, eu trago aqui essa palestra com o intuito de que a gente possa nos desdobrar sobre essa dualidade, né? Sobre essa relação entre a proibição do celular e a sua importância no ambiente educacional. Relembrando, mais uma vez, que a intenção não é ser contra, né, ou a favor da proibição, e sim levar a uma discussão mais ampla, né? Pensar em como essa decisão ela afeta as nossas práticas pedagógicas, porque muitas das vezes a gente só pensa no aluno, o quanto essa restrição afeta o aluno, mas não é só o aluno, ela afeta a nossa prática pedagógica e também o processo de ensino-aprendizagem. Então é importante sim que a gente possa discutir, que a gente tem que discutir
como a gente vai garantir, né, a inovação e cumprir também a legislação, certo? Então a gente tem que, ao mesmo tempo, garantir essa inovação tecnológica em sala de aula e cumprir a legislação para poder a gente manter os nossos alunos engajados, né? E mesmo com esse cenário de limitação tecnológica. Então, só para contextualizar, fazendo uma contextualização, o celular, por muito tempo, ele foi o principal recurso de acesso aos alunos à tecnologia. Nós que trabalhamos na escola pública, como é o meu caso, a gente sabe que os alunos, em sua grande maioria, eles não têm acesso a computadores, laptops. O acesso deles à tecnologia é o celular, né, que ficou bem mais acessível para todos hoje em dia. E em muitas escolas, era por conta até da facilidade mesmo de recurso, era essa a ferramenta mais acessível para pesquisa, para gamificação, para interação, né, para uso de metodologias ativas, porque montar um laboratório é caro, certo, para a escola. Então, o uso do celular passou a ser uma alternativa mais viável, né, para as escolas. E aí, o que que ocorre? Que com essa proibição, isso vai impactar, já está impactando, né, diretamente numa dinâmica que nós já vínhamos construindo há alguns anos, né? E principalmente para aqueles professores que são adeptos ao uso das metodologias ativas e dos recursos educacionais digitais. Então, já neste ano 2025, a Lei 15.100, né, ela determinou a proibição do uso de aparelhos eletrônicos portáteis, tá? Os aparelhos particulares, os celulares, nas escolas públicas e privadas do Brasil. A motivação disso, né, foi, claro, foi manter a proteger, né, no caso, a saúde mental dos nossos alunos, física, psíquica, né? A gente sabe que isso é uma motivação, inclusive, verdadeira, né? Uma motivação válida. Também a gente sabe que isso foi para responder a demandas sociais, né? Que vinham buscando uma maior disciplina em sala de aula, que muitas questões da indisciplina eram também relacionadas ao uso do celular. Mas isso gerou uma contradição, porque as nossas escolas, elas vinham num caminho para se tornar cada vez mais conectadas, investindo em qualidade de Wi-Fi, né? Investindo para que os professores, os alunos tivessem internet de boa qualidade, para que eles pudessem utilizar nas aulas, porque o acesso aos laboratórios era muito mais caro. Acesso aos recursos educacionais, né, esses dispositivos, era muito mais caro. Mas só que agora, com esse menor acesso, isso restringe isso. Então ficou essa contradição. A escola vinha se preparando para isso, e agora a gente tem uma restrição quanto a isso. Tá? Então, como eu falei, isso foi motivado por questões de distrações, de indisciplina, pressão dos pais, uma pressão popular muito forte, tá? Questões de cyberbullying, dependência digital dos alunos. Mas aí a questão é, será se eliminar o celular, ele vai de fato resolver essas questões todas? Ou apenas vai transferir essas questões para outros campos, né? Então, a gente deve pensar no impacto dessa lei, não também só sobre os alunos, mas aqui eu convido a gente a pensar sobre nós, professores, principalmente nós que utilizamos recursos, metodologias ativas, recursos educacionais digitais, e a gente necessitava do celular pelos alunos. Então, a gente precisa repensar os nossos caminhos para que nós possamos nos adequar a esse novo contexto, tá? Então, diante desse panorama, né, surge essa contradição interessante aí. A gente vive uma era onde as escolas estão cada vez mais conectadas, né, mais digitalizadas, mas ao mesmo tempo agora vai ter a restrição cada vez maior, né, de acesso direto dos estudantes às tecnologias pessoais, no caso, né, o celular. Então, é necessário
que nós, professores, nós, pesquisadores, né, nós nos atualizemos também, que a gente atualize a nossa realidade e que a gente comece a pensar, né, a buscar meios para que a gente possa garantir ou continuar garantindo nessa essa inovação, porque a internet está aí, a gente não tem como frear isso. A gente tem que garantir essa inovação tecnológica em sala de aula, né? Sendo que essa é uma premissa da educação ultimamente, tá? Inclusive na atual BNCC, tá? Mesmo sem o uso individual do celular. Então é isso que eu trago aqui para que a gente possa discutir, tá? Então isso traz alguns desafios, né, para quem utiliza da ferramenta, né, da metodologia, do uso de metodologias ativas. Porque a gente sabe que as metodologias ativas, elas se baseiam aí, as suas premissas são a participação ativa, né, do aluno, a autonomia, a colaboração e principalmente o acesso à informação, né, e os recursos educacionais digitais. Só que essa restrição começam a surgir desafios, né? E aí a gente começa a se perguntar: poxa, mas como a gente vai manter essas práticas vivas, né? Como que a gente vai continuar utilizando essas metodologias ativas, recursos em sala de aula com restrição? Como a gente pode adaptar, né? Por exemplo, uma sala de aula invertida, um ensino híbrido, né? Ou então uma aprendizagem baseada em projetos. Como que a gente pode adaptar isso, tá? Então, essa restrição no celular, ela inclui esses desafios que eu convido vocês que estão acompanhando essa palestra, vocês comecem a se perguntar isso, né? Então, são desafios significativos para nós docentes, que, como nós sabemos, a gente depende para que uma metodologia ativa seja bem executada, a gente precisa da participação ativa dos alunos, tá? Então, como é que somente eu vou usar o recurso, né? A gente tem que pensar nisso. O aluno tem que participar ativamente, né? Ele tem que ter, a gente tem que fomentar a autonomia nele, né? E para isso ele também vai ter que ter acesso aos recursos educacionais digitais. A gente tem que incentivar a colaboração deles, o acesso à informação, aos recursos, né? Mas aí, se o celular ele era, né, essa ferramenta que servia como facilitador para esses pilares, como que a gente agora vai poder fazer essas abordagens inovadoras, né, sem nenhum acesso à tecnologia móvel pessoal desses estudantes, né? Então a gente tem que repensar em novas possibilidades, né? Então pensar como eu posso aplicar essas abordagens sem que o aluno necessite ter um celular, tá? Essa, pessoal, é a pergunta-chave que me guiou a construir essa palestra, né? A tentar responder isso para vocês, tá? E que vai nos guiar aqui no decorrer dessa palestra, tá? Então, perguntar como aplicar essas abordagens com menos acesso à tecnologia móvel. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar é que as tecnologias educacionais digitais, né, os recursos educacionais digitais, os REDs, eles são grandes aliados da inovação pedagógica, né? Então, os REDs, eles englobam aí plataformas educativas, tem diversas plataformas disponíveis aí na internet, ferramentas de avaliação, né, de autoavaliação, ferramentas que dão feedback imediato, simuladores interativos. A gente tem também ferramentas com vídeos educacionais, uma infinidade de outros objetos de aprendizagem. Então, a gente tem um grande universo digital com um potencial transformador imenso aí para a gente utilizar em sala de aula. Contudo, a gente já se questiona como a gente vai poder aproveitar isso sem depender dos celulares, tá? E aí é a grande pergunta: é possível então a gente utilizar as metodologias ativas, os recursos educacionais digitais em sala de aula? E a minha resposta para vocês, que é a resposta dessa palestra, é um sonoro sim, tá? Essa é a resposta que a gente tem. Sim,
é possível, tá? É, e aí existe uma qualidade docente que é imprescindível, que eu acredito que todos nós docentes temos, que isso vai ser determinante para isso, que é a criatividade docente. É ela, é a criatividade docente, aliada, é claro, né, a, a um planejamento estratégico, né, de recursos que sejam atrativos para os alunos. Vai ser essa criatividade docente que vai nos oferecer caminhos que sejam totalmente viáveis. Eu, particularmente, acredito sim que é possível que a gente possa conceber e implementar estratégias pedagógicas que preservem essa intencionalidade do aprendizado, né? Que promovam a autonomia dos alunos, a colaboração, sem o uso do celular, né? Com outros recursos físicos, né? Outros recursos que sejam, não necessariamente celular, tá? Em que esses recursos, essas metodologias, o foco vai estar na experiência da aprendizagem e não na ferramenta, certo? Então, eu acredito que é possível sim a gente inovar mesmo com essas restrições, tá? A criatividade docente, aí mais uma vez citando, né, e o uso planejado, que deixe bem claro, né, o uso planejado de recursos alternativos vai tornar isso viável, tá? Então a gente precisa pensar, ser criativo, né? Pensar em estratégias que vão preservar essa intencionalidade pedagógica mesmo sem depender exclusivamente do uso de dispositivos móveis de alunos. E para isso eu vou trazer aqui, não só apresentar a minha resposta, né, como trazer aqui uma experiência prática para vocês, que é o uso de um aplicativo, que é o Plickris. Eu gosto muito desse aplicativo e eu trago ele aqui como um exemplo, lembrando que existem vários outros, só depende um pouquinho de pesquisa, né? Um pouquinho de dedicação, a gente consegue encontrar essas alternativas, tá? Mas ele é uma recurso educacional digital que ilustra bem como é possível inovar, né? Sem o uso celular. Então, eu quero aqui compartilhar uma experiência prática que eu venho tendo com o uso dele. O Plickers, ele é uma ferramenta muito simples, né? Mas é uma ferramenta extremamente eficaz, né? Eu sou extremamente satisfeito com o uso do Plickers em sala de aula, né? Que ele permite que nós, professores, a gente possa fazer quizzes em tempo real com o aluno, né? A gente possa fazer coleta de respostas, ao mesmo tempo a gente tem feedback imediato, né? E isso tudo em tempo real, e só vamos precisar do que a escola já tem, muitas delas, né? Que é a internet de qualidade, como a gente disse, muitas escolas já vinham se preparando com isso, um celular do professor, às vezes mesmo se a escola não tem internet de qualidade, mas uma internet de chip, não é uma internet mínima de chip, a gente consegue também fazer, né? E cartões impressos, né, que a escola pode ceder facilmente para cada um dos estudantes. Esses cartões impressos, inclusive, eles podem ser são individuais para o aluno e eles podem ser utilizados. Um cartão você coloca no caderno do aluno e ele serve para várias disciplinas de uma vez, para vários professores utilizarem. Então, nem existe a necessidade de serem várias impressões, tá? Então, é uma ferramenta de muito baixo custo. E é uma ferramenta muito simples para você fazer gamificação, né? Para você fazer avaliações, para promover a participação ativa dos alunos em sala de aula e ainda mais sem a necessidade de cada aluno ter um dispositivo. Aqui, como vocês podem ver, né, eu tenho uma imagem da utilização de uma turma com Plickers. Tá? Então, vocês percebem que cada aluno aqui segura um cartão com um código, né, um QR Code único, né? Esse QR Code, eles têm a numeração. Essa numeração pode ser atrelada com o número da chamada dos alunos, por exemplo. Então, esse número da chamada é fixo para todas as disciplinas. Você pode usar o mesmo cartão, tá? E a orientação do cartão, ele permite letras A, B, C, D. A orientação do cartão é que vai determinar a resposta do aluno. Então, o professor, apenas com o seu celular, né, um computador, um projetor na tela para projetar as perguntas para os alunos, ele consegue fazer a utilização. Ele vai ali escanear as respostas dos alunos em questões de segundos.
Então, em segundos ele consegue ter feedback de quem acertou, de quem errou. Esse feedback ele pode mostrar para os alunos ou ele pode utilizar com a ferramenta dele para fazer correções. Isso é excelente. Então, isso torna a aula muito mais dinâmica e interativa, né? E ele vai permitir, como eu falei, esse feedback também imediato, tanto aos alunos quanto aos professores. Então, isso aqui é um exemplo concreto de como a gente fazendo algumas pesquisas, né, algumas buscas, a gente consegue encontrar ferramentas que permitam que a gente continue fazendo a nossa inovação tecnológica, certo? Mesmo sem o uso do celular, mesmo com essa restrição, tá? Não só essas experiências, né, que eu como relatei, mas também se vocês tiverem buscas de outros exemplos de experiências, ou até mesmo um aprofundamento sobre metodologias ativas e uso de aplicativos digitais na educação básica, eu recomendo esse livro, né, Educação 4.0, Metodologias Ativas e Aplicativos Digitais na Prática de Professor da Educação Básica. Eu tive a oportunidade de contribuir com essa obra, né, que reúne diversas experiências, né, e estratégias que podem ser adaptadas e implementadas no uso do cotidiano educacional. Foi feito por um grupo de professores que nós fizemos um intercâmbio sobre metodologias ativas em Portugal, e aí o resultado desse intercâmbio a gente transformou, nós aplicamos no nosso contexto, né, onde a gente trabalha, e transformamos nesse livro. Então, nesse livro, eu sugiro, vocês podem encontrar diversas informações, né, sobre exemplos práticos de utilização de ferramentas de de recursos educacionais digitais, tá? E aí, por esse QR Code, vocês podem estar baixando o livro. Mas eu trago também outras alternativas aqui ao celular, não alternativas de recursos educacionais. Mas, como eu disse, além do Plickers, fazendo breves buscas, você encontra vários outros. Já alguns já estão seguindo a mesma linha do Plickers, em breve ele vai ter vários outros concorrentes, né? É um aplicativo gratuito também, então você pode utilizar. Mas é importante a gente perceber que existem diversas outras alternativas que também são eficazes, né? Para a gente poder aplicar métodos ativas sem a dependência do celular. E aí, não falando especificamente de recursos educacionais, mas falando de metodologias ativas, aqui a gente pode pensar em rotação por estações, né? Que é onde os alunos eles vão se mover entre diferentes atividades e recursos, né? Aprendizagem baseada em problemas, ainda é possível fazer sem o celular. Aprendizagem baseada em projetos, né? ABPROJ, ABPROB, né? Elas continuam sendo abordagens poderosas onde a questão da pesquisa e a colaboração pode ser feita através de livros físicos, materiais impressos, uso compartilhado de computadores que a escola dispuser, ou de tablets, né? Vai depender muito do contexto escolar. A gente também pode utilizar mapas conceituais colaborativos, né? Que isso permite a construção coletiva do conhecimento. E a gente pode usar materiais simples, como cartolinas, né? Post-its, tudo isso a gente pode continuar fazendo, né? Além, é claro, que eu acho que é o principal, que é a troca de experiências e criação de comunidade de prática, como esta que eu estou fazendo. Quando eu trago essa palestra, eu busco também fazer a troca de experiência. Então, porque a minha experiência de utilizar o Plickers pode ser muito enriquecedora para muitas pessoas que não conhecem. Então, esse evento, inclusive, é um outro momento importantíssimo para que a gente possa fazer essas trocas de experiência, a gente possa nos capacitar, a gente possa aprender novas ferramentas, novas metodologias. Então, essas trocas de experiências, né, e comunidades, você se reunir com outros professores para discutir questões de prática, isso entre não só entre professores, mas também entre estudantes, isso enriquece o nosso processo de aprendizagem, nossa formação como professor, né? E valoriza essa nossa questão humana, a interação, e com certeza nos torna docentes, pesquisadores melhores, certo? E aí as minhas
considerações finais, né? Dito isso, tendo apresentado aqui a minha resposta, né, sobre o que eu acho sobre o que eu acho dessa contradição que existe entre a utilização dos recursos e a proibição dos recursos, tendo trazido aqui um exemplo prático de um recurso educacional digital que pode ser utilizado, tendo trazido aqui alternativas para as metodologias ativas que podem ser utilizadas em sala de aula, mesmo sem o celular. Eu também gostaria de deixar algumas reflexões finais, né? A primeira delas é que é fundamental que a gente possa compreender, né, que proibir o celular em sala de aula não pode e não deve, né, significar um retrocesso. Então, a gente não pode imaginar que isso vai ser um retrocesso na inovação educacional, nem tampouco nós podemos parar, né? Nem retroagir, retroceder, e nem tampouco parar. A gente tem que continuar avançando na inovação educacional, sim, tá? Eu penso que, ao contrário, talvez isso possa ser até um catalisador, como eu falei, para uma característica que nós docentes temos, que é a criatividade. Eu acho que essa é uma situação que pode ser um catalisador para a nossa criatividade docente. Então é importante que a gente pense nisso como uma oportunidade e a gente comece a pesquisar, né, a utilização de recursos educacionais que não necessitem do uso do celular, metodologias ativas para a sala de aula que não necessitem do uso do celular. Em segundo lugar, né, eu queria também destacar que o uso pedagógico dessas tecnologias, elas, né, tanto faz se elas por serem digitais ou analógicas, né, ele precisa ser intencional, ele precisa ser contextualizado, né? E ele precisa estar alinhado com os objetivos de aprendizagem. Porque não é apenas aplicar uma metodologia, um recurso. Tem que existir uma intenção por trás, né? Tem que estar contextualizado, ele tem que estar alinhado com os objetivos que você pretende para aquele ensino, para aquela turma, para a aprendizagem daquele aluno, certo? E por fim, e talvez o mais importante, né, que a gente também não pode esquecer o nosso papel de professor enquanto mediador do conhecimento. Nesse momento de restrição do celular, o nosso papel permanece o mesmo. A gente permanece um ser central, né? A gente permanece ali um ser insubstituível dentro do processo. O professor ainda tem grande importância nesse processo. E a gente tem que tomar consciência disso e perceber que nós ainda temos a responsabilidade de agora, com esse novo contexto, de nos adaptarmos à situação para que a nossa sala de aula continue tendo inovação tecnológica, mesmo com a restrição do celular. Então, a gente precisa ser o mediador do conhecimento para o aluno, com ou sem celular. Ou seja, nós temos que aproveitar a nossa capacidade docente de se adaptar, né? A gente tem que se adaptar a esse novo contexto, a gente tem que inovar, a gente tem que se conectar com os alunos, tá? Porque isso é o que realmente faz a diferença no ensino, é, no ensino-aprendizagem dele. Ou seja, a gente tem que buscar caminhos aí que respeitem a lei, afinal de contas é lei, está aí para se cumprir. A gente não está aqui para questionar a lei, né, para discordar, a gente apenas está para cumprir a lei. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que valorizar o protagonismo do aluno, né, o nosso papel quanto mediador, e a gente tem que buscar o prazer de ensinar e de aprender e buscar a criatividade em sala de aula, certo? Então, dessa forma, pessoal, eu finalizo aqui essa palestra e eu agradeço imensamente a todos e a todas por esses minutos de escuta e eu desejo a todos e a todas que esse congresso seja um espaço de partilha e de reinvenção, que todos nós possamos, né, juntos, continuar lutando aí por uma educação ativa, significativa e possível, mesmo, né,
nesses tempos de restrição. Então, até uma próxima oportunidade. Tchau.